Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos aqui semanalmente nos aprofundando no estudo deste romance. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler também uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, através de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 31, intitulada Coisas Mínimas. Emmanuel destacou a passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 26, que nos traz as palavras de Jesus, que disse assim: Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Vamos ver o que o nosso benfeitor nos traz de considerações sobre as palavras de Jesus. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, ouvindo com atenção a pergunta do Mestre Jesus, vamos nos dedicar às coisas mínimas também, para depois podermos fazer as coisas de maior envergadura. E vamos também reparar naquilo que é pequeno, que o outro faz, pois com certeza tem extremo valor. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nos reunindo para estudarmos a obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo teu filho Emmanuel. Que possamos compreender as lições que teremos hoje. Que possamos levar para a nossa vida diária as coisas novas que aprendermos hoje. E assim tem sido, Senhor. A cada estudo, a cada encontro, estamos aprendendo, sempre aprendendo. A cada página que viramos, temos um novo aprendizado. E somos gratos por esta oportunidade. E que possamos, através deste aprendizado, prosseguir crescendo, evoluindo,
na nossa jornada espiritual e moral. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. E é isso. Então, amigos queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Mais um encontro, e fazer aquele retrocesso para nos situarmos na história, lembrarmos o que estudamos, o que lemos no encontro anterior. Não é? Nós estávamos no momento em que Paulo estava sendo acusado de feiticeiro pelo noivo de Tecla. Lembrou a menina que se apaixonou por Paulo de Tarso, e ela, então, Tamires, o noivo dela, ficou muito ofendido, muito indignado, saiu tecendo grandes acusações na direção de Paulo. E nós estamos neste momento, neste imbróglio, né? Então, por causa dessas acusações, Paulo foi encarcerado por 5 dias, quando sofreu o suplício de 39 açoites e mais severos castigos. Então, depois desses 5 dias, ele foi liberto, e após ser libertado, ele, para proteger Tecla, a jovem, né, do agravamento, do tamanho, né, do escândalo, e ouvindo as ponderações, os conselhos de Onesíforo, ele resolveu, então, deixar a cidade de Icônio no dia seguinte, no dia imediato à sua libertação. Ele e Barnabé, então, partiram, né, foram com destino a Licônia. E no caminho pararam em Listra. Listra é uma cidade muito pobre, onde morava uma rica viúva, irmã de Onesíforo, de quem eles levaram uma carta de recomendação. E lá ela foi muito acolhedora, não permitiu que eles morassem em outro lugar, apesar da preocupação de Paulo, porque de sempre trabalhar para pagar seu sustento e não ser peso para ninguém. Mas, independente disso, ela não permitiu, fez questão que realmente eles se hospedassem na casa dela, onde ela vivia com a sua filha, também viúva, Eunice, e seu filho, um menino de 13 anos, Timóteo. Então, neste momento, temos aí, nesta situação, o encontro de Paulo de Tarso e Timóteo. E esse menino, Timóteo, ele já estudava a lei de Moisés, estudava os escritos sagrados dos profetas, era um menino muito inteligente, que chamou a atenção de Paulo de Tarso, e de quem ele começou a receber muito carinho. Né? E então, logo que possível, né, depois de mostrar, de se aprofundarem nos estudos da lei de Moisés, das escritos sagrados dos profetas, Paulo aproveitou a oportunidade, no momento adequado, para apresentar o Cristo à família, né? E todos se sentiram encantados e levados, né, pela figura de Jesus, trazida, então, por Paulo de Tarso e, com certeza, compartilhada com Barnabé. Eles descansaram ali, então, depois 3 dias, para só, então, procurarem uma forma de divulgar a Boa Nova. Era uma cidade pequena, com raras famílias judaicas. A grande maioria era de gentios. E ela, então, estava cheia de crendices e lendas. Aí tinha muita influência dos deuses, né? Eles tinham um templo dedicado a Júpiter. Então, isso mostrava que esses camponeses aceitavam o Olimpo, né? Aceitavam como o pai absoluto, né? Os deuses do Olimpo. Então, eram politeístas. Né?
E aí eles tiveram, então, que ver como trazer essa questão, a boa nova, né, o evangelho, para esta população. Então, até que, finalmente, Paulo, como sempre, levou a história do Cristo, né, em uma praça. Então, como não tinha sinagoga, né, não tinha, e a igreja não era uma igreja, na realidade, era um templo dedicado a Júpiter, então ele improvisou uma tribuna, pilhou umas pedras, subiu nessas pedras, transformou aquele local numa tribuna, numa praça, e falou de Cristo, né, trouxe as histórias de Jesus. E quando eles ficaram todos impressionados, mas quando ele começou a contar das curas de Jesus, o pequeno grupo começou a fazer zombarias com aquela situação, e, não acreditando, né? Zombando das histórias que Paulo estava contando. E Paulo, então, levou o olhar, né, para a plateia e encontrou, seu olhar se cruzou com o de um mendigo que se arrastava. E ali ele, então, curou esse mendigo. Esse mendigo se levantou, e como a cidade era pequena, todos o conheciam, ele era deficiente desde o nascimento. Então, ficou óbvio, quando o mendigo se levantou, que havia realmente acontecido uma cura. Só que, para espanto de Barnabé e de Paulo, eles acharam que eles eram deuses. Então, que era Júpiter e Mercúrio diante deles, né, agindo através deles. Então, que eles eram os deuses. E daí Paulo percebeu aquilo que estava acontecendo, voltou à tribuna, mostrou o corpo, dizendo que não, que eles eram homens comuns, que Jesus estava trabalhando através deles, né? Mas, né, a essa altura já tinham trazido 2 bois com guirlandas de flores para oferecer em sacrifício, né, aos deuses. Mas então eles retiraram a corda, libertaram os bois, não permitiram, né, que fosse feito o sacrifício. E já deixou eles assim atônitos, acharam estranho eles não aceitarem, né, o sacrifício. E então, depois disso, os dois, Barnabé e Paulo, foram procurar um lugar para orar, né, para agradecer as coisas. E Barnabé estava muito entusiasmado com aquela cura, mas Paulo se preocupou. Paulo se preocupou, lembrando que quando Jesus chegou a Jerusalém, ele foi ovacionado, foi bem recebido, né, estenderam capas e folhas de palmeiras para que ele passasse, né? E depois veio a cruz. Então, Paulo tinha aquela preocupação de que o mesmo acontecesse diante daquela situação, né? Eles sendo endeusados, literalmente endeusados, e depois viria o quê? Né? Então, ele ficou bastante cauteloso, preocupado, né, com aquilo. A seu tempo, a família da viúva, né, que era Lloyd, eu acho que eu não mencionei o nome da viúva, Lloyd, a viúva, irmã de Onesífero, e Eunice, sua filha viúva, e seu filho Timóteo. Timóteo, eu lembro bem que eu falei o nome. Mas, então, eles todos ficaram muito contentes com aquilo, mas como aconteceu em Neapafos, então, a pequena comunidade cristã se instalou no humilde casebre, né? Pois não havia outro lugar. Então, Timóteo ficou à frente das atividades e muitas pessoas começaram a ajudar a escrever o Evangelho, né, para poder divulgá-lo, eles ficarem, depois da partida de Paulo e Barnabé, eles poderem
ficar com material para o estudo, né? São as escrituras de Levi, de Mateus. Né? Agora, aconteceu que aqueles poucos judeus da cidade ficaram intrigados com aquilo tudo, né? E resolveram buscar informações sobre os dois. E foram na cidade de onde eles vieram, da última passagem deles, né? Que foi Icônio, né? E lá, é óbvio que eles ficaram sabendo do escândalo de Tecla, ficaram sabendo de que Tamíris denunciou os dois como feiticeiros. Então, eles trouxeram para Listra essas as informações sérias do que houve lá. Né? Então, diante dessas notícias, né, Paulo foi apedrejado. Né? Eles combinaram, então, que na primeira oportunidade, quer dizer, Paulo não sabia que isso ia acontecer. Então, na primeira oportunidade que Paulo fosse falar novamente à população sobre Jesus, ele seria apedrejado. E isso aconteceu. Apedrejaram, ele desmaiou, ficou muito mal. E Timóteo, aquela criança, né, 13 anos, assistiu aquilo tudo apavorado, assustadíssimo, sem saber o que fazer. Né? E só que daí, em um certo momento, quando ele já estava muito mal e desmaiado, né, um homem muito forte se aproximou e falou baixinho para Timóteo, né, que ele ia cuidar daquilo. E Timóteo o reconheceu, era um homem conhecido chamado Gaio. E Gaio, então, fingiu que estava ali aplaudindo, concordando com aquilo tudo que havia sido feito contra Paulo, e disse: deixem comigo, eu levarei ele para o lixo, ele já está mal. E levou e o declarou morto, e eles acreditaram. Então ele deixou Paulo em cima lá do lixo, no monturo, né? E todos pensaram que realmente estava morto, e ele falou: deixem comigo, que eu cuido do bruxo. Né? E eles largaram, então, aquela incumbência para com Gaio. Depois, então, mais tarde, Paulo despertou e Timóteo contou tudo o que tinha acontecido. Chegaram Barnabé, Eunice e Lloyd e o levaram. Né? E levaram Paulo para casa, sem que ninguém visse, é claro. Né? Então, porque a princípio era para ele ficar lá naquele lixo, que os cachorros iam tomar conta dele, né? Iam dar cabo do corpo de Paulo. Então, agora, diante de tudo isso, novamente, eles viram que estariam prejudicando a família de Lloyd, né, se permanecessem ali. Eles não podiam ser descobertos como Paulo vivo. Né? Então, na manhã seguinte, eles partiram com direção a Derbe, que era muito distante, muito, muito distante, e lá em Derbe eles ficaram por mais de um ano. E somente 6 meses depois que chegaram em Derbe, que eles começaram o trabalho da divulgação da Boa Nova. Eu vou colocar aqui já de antemão o mapa, né? Para que, então, possamos ver bem, né, a distância. Né? Então, eles estavam de Cônio, foram para Listra, lá no meio do mapa, né? Em Listra, depois desceram, ali tem ali Caônia, né? Desceram para Derbe. Você pode ver que é uma distância bem considerável. E lá em Derbe é onde eles estão neste momento em que retomaremos o estudo. Né? E nós fizemos aí, então, a pausa da leitura, né, para quem tem essa edição do romance, no 6º parágrafo da página 329. Então, eles estão por lá, né? Estão lá na Licaônia, na cidade de Derbe.
Eu vou ler um parágrafo antes do parágrafo que nós realmente terminamos, tá? Para nos situarmos, aproveitando, deixando esse mapa para que todos possam se situar na história. Depois de penosa caminhada, atingiram o novo setor de trabalho, no qual haveriam de estagiar mais de um ano. Embora entregues ao trabalho manual, com que ganhavam o pão da vida, os dois companheiros precisaram de 6 meses, né, como nós falamos, eles ficaram ainda 6 meses sem divulgar a Boa Nova, realmente se recuperando. Vamos lembrar que, além dessa viagem longa de Listra a Derbe, Paulo estava vindo de um apedrejamento, e ele já tinha o corpo debilitado em função da prisão em Icônio, né? Então, ele precisava mesmo se refazer, né? Então, 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão, Paulo, e oleiro, Barnabé, anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar curiosidade pública. Chegaram como 2 pessoas quaisquer. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo evangelho da redenção. Então, eles começaram ali nos lugarejos em volta da cidade de Derbe. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambientes de muitas alegrias. Então, pequenos pontos, né? Não um lugar de destaque, né? Pequenas, pelas cidadezinhas por onde andavam, eles foram espalhando a Boa Nova, né? E levando um ambiente de paz, de harmonia, de alegrias. E agora começamos mesmo o estudo de hoje, a partir deste parágrafo. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licaônia, vamos ver aí no mapa, Pisídia, à esquerda, não é? E Panfilha, logo abaixo. De Perge, desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia. Então, depois de fundar essas pequenos centros, né, comunidades cristãs em Derbe, eles retomaram, né, voltaram. Então, de Perge, foram lá, Listra, Icônio, né, voltaram tudo a Pisídia, Panfilha, né, direção Panfilha, e lá, de Perge, aqui está escrito Perga, né, foram para Atália, de onde embarcaram com destino da Seleucia. Voltaram todo, né, pelo mar Mediterrâneo, na embarcação de Atália para Seleucia. E dali chegaram em Antioquia, uma caminhada menor, né, bem menor do que aquilo tudo que eles já haviam feito. Então, esse foi o mapa, né, foi o caminho de retorno da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intrincados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, né, chacotas, açoites e acusações pérfidas. Contudo, não obstante o abatimento físico e os julvases, né, e as cicatrizes profundas, geralmente no rosto, né, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que entre os espinhos da estrada escabrosa, os 2 companheiros, desassombrados, mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mãos cheias, sementes benditas do Evangelho de redenção. Então, neste retorno, né, deles a Antioquia,
né? Fizeram toda essa travessia a pé novamente, depois na embarcação de Atalha até a Seleucia. Temos aí, apesar dos pesares, apesar das partes, dos momentos difíceis, dos espinhos da jornada, eles tinham dentro deles um intenso júbilo espiritual, que com certeza foi trazido pela bendita tarefa de espalhar a boa nova a outras gentes, como eles realmente pretendiam. E foram amparados por Jesus, pela espiritualidade amiga, com certeza. E aqui, então, terminou o quarto capítulo da segunda parte do romance, e vamos entrar, então, no quinto capítulo, intitulado Lutas pelo Evangelho. Eu vou retirar aqui o mapa, pois, se necessário, trazemos de volta. Então, vamos começar aqui o quinto capítulo. Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo, né, com imensa alegria. A comunidade fraternal admirou profundamente comovida o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram o relatório verbal, amigos, verbal, de suas atividades. Quer dizer, por isso que não temos nada anotado, né? Mas temos aqui, graças a Emmanuel, né, tudo o que se passou, em todos os detalhes. Então, é como se nós estivéssemos lá em Antioquia, sentados, ouvindo Paulo e Barnabé, contando todas as coisas que lhes aconteceram, desde sua partida de Antioquia até seu retorno a Antioquia. E nós temos que ser muito gratos a Emmanuel por nos trazer, com tantos detalhes, esta jornada, esta primeira viagem de Paulo de Tarso e Barnabé, levando o Evangelho a outras gentes, como eles diziam. Então, eles apresentaram o relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Os dois dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos perceberam-nas, contristados, né, muito tristes. As contendas, né, os desentendimentos de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. Lembram, não é, que quando eles partiram para Antioquia, Jerusalém já estava tendo, a igreja de Jerusalém já estava tendo aquela interferência do judaísmo, né? Simão Pedro estava levando as coisas como podia para que não cessassem a divulgação da Boa Nova, se esse era o preço para manter, né, as coisas acesas, né, a história de Jesus acesa, apesar de que tudo indicava que aos poucos iriam apagar a figura de Jesus, né? E estava então se impondo o judaísmo, aquela questão da circuncisão, né? Como fariam, se para ser cristão tinha que ser judeu, tinha que ser circuncidado, e para ser cristão. Muitos eram gentios, não eram judeus. Como fariam, né? Então, estava tendo todas essas questões. E quando, então, eles dois retornaram desta longa viagem, viram as coisas já atingindo a igreja de Antioquia. Ambos perceberam tristes, né? Os desentendimentos de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia, já estava ali, implementada, as mesmas dificuldades, né? As lutas da circuncisão estavam acesas.
Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Lembram que eles tinham o fenômeno das vozes diretas, que acontecia sempre em Antioquia? Por que acontecia? Porque havia harmonia, porque havia. As vibrações eram de paz, né? de união. Isso tudo tinha sido se desfeito. Então, já aqueles efeitos das vozes diretas já não aconteciam mais. Manaém, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância, em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do evangelho. Quer dizer, havia aquela divisão, uma divisão clara, né? Partidários da circuncisão obrigatória, olha o dogma, né? E a independência irrestrita do evangelho. Como que as coisas iam se dar aí, né? Eminentemente preocupado, o pregador tarcense, né, Paulo, observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. E ainda tinha isso, essa questão do que pode comer, o que não pode comer, o que é puro, o que é impuro. Tentando estabelecer a harmonia geral a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Então, aquilo que ele, anteriormente, antes de se converter ao cristianismo, acreditava, aquilo que ele professava, que era a lei de Moisés, ele via como certo. Agora, ele estava vendo como não, como que não era um sinal de intolerância judaica. Né? Essa imposição era uma intolerância judaica. Não obstante sua autoridade inconteste, ele era uma autoridade, né? Desculpa. Que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Então, eram duas coisas antagônicas e ia continuar. Então, tinha aqueles que eram a favor de uma coisa e contra outra e vice-versa. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Desculpem. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a sorrelfa, quer dizer, as escondidas, né? Que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não eram bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava. Né? Eles eram unidos, eles tinham harmonia entre eles. Então, já perderam esse sentido. Perderam o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios, né? Desde o início. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios, né, os não-judeus, eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Então, eram... É que me veio a expressão balaio de gato, né? Tudo misturado, o conflito no meio daquilo tudo, né? Zombando dos gentios, os judeus se sentindo superiores, a ponto de zombar dos que não eram judeus. E daí vamos ver, então, a ideia que Paulo traz, né? Como ele pensa. Fortemente impressionados com a situação,
Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Simão Pedro, né? Era ele, o homem, aquele a quem Jesus disse que a sua igreja se ergueria, porque ele era pedra, né? Então, era respeitado por todos. Então, eles pensam, precisamos de Simão Pedro para tratar desse assunto, né? Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, os dois companheiros endereçaram-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. O portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquinos, o ex-pescador de Cafarnaum, né, Simão Pedro, chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Então, ele veio. Ele veio e atendeu ao pedido de Paulo e Barnabé e veio para a igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé não cabiam em si de tão contentes, né? Acompanhando Simão, viera João Marcos. Lembram de João Marcos? O jovem João Marcos, que seguiu com eles até uma certa parte da viagem, retornou, continuou na igreja, né? Mas tinha bem vivo nele, lembram, essa característica do judaísmo, a exemplo de Tiago, que ficou na igreja de Jerusalém, o responsável, né, pela igreja de Jerusalém. Então, nós tínhamos lá dois jovens a favor dessa questão judaica, das leis, da lei de Moisés, das questões dos escritos, né, dos profetas. Vamos lá, vamos ver como é que segue isso. Acompanhando Simão, viera João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas a propósito das viagens missionárias, relatadas inteligentemente pelo ex-rabino, e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro com singular colorido, né? Com muitos detalhes, né? Então, lembrando que o filho de Zebedeu, Tiago Maior, o irmão de João, né? O nosso João Evangelista. Depois de bem informado da situação religiosa de Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados, todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades permanece Tiago, com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas como proceder? Olha a dúvida de Simão. Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, né, iniciada desde muito tempo. Se trabalhar por suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicar-nos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Então, a dúvida, o conflito, né? Tanta gente necessitando daquele amparo que eles sempre deram, desde o início da Casa do Caminho, que eles acolhiam os mais necessitados, onde eles acolheram Estevão, né? Gesiel, então depois Estevão, e depois há tantos necessitados, né? E que um trabalho que depois impressionou Gamaliel, né? O tutor,
de quem Saulo era o pupilo, né? Depois impressionou a Paulo. Quer dizer, tudo, onde cessariam o trabalho deixado por Jesus, que é olhar pelo necessitado, pelo mais simples, que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai? Como? Então, ele estava no meio daquilo e abria mão de algumas situações para poder permanecer fazendo aquilo que Jesus pregara, né? E ante a atenção, continua aqui a narrativa, né? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava: sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, daqueles que não passaram pela circuncisão, né? Mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Então, temos o raciocínio pelo sentido lógico, né? Pelo coração é o sentimento. Então, temos aí a lógica e o sentimento. Conhecendo, porém, a atuação do evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista e tudo em vida, né? E tudo utiliza, tudo usa por exterminar a árvore do evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. Então, entre os simples e os pacíficos, a boa nova, né, o evangelho, se expande como árvore, né? E, e abre seus ramos, seus galhos, entre eles. E indispensável, pois, todo cuidado de nossa parte, né? Eles têm que cuidar dessa árvore, né? A fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Então, eles têm que manter uma cautela muito grande para não destruir aquele que um dia seria o início de uma floresta, quem sabe, não é? É a preocupação de Simão Pedro. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear, né, para encaminhar uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência, né, aqueles recém-convertidos, né? Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo, o problema mais simples. Ele era sabedoria, ele era o mais velho, aquele que havia convivido intimamente com Jesus, aquele que recebia em seu lar Jesus, ele hospedava Jesus. Jesus dormia em sua casa. Eles eram próximos, então é óbvio que eles precisavam ouvir e ouvir com atenção aquele que estava ali diante deles. Por isso que eles quiseram, mandaram vir, mandaram convidar, né? Pediram um auxílio e ele veio, né? E está expondo a forma de ver as coisas, a sua forma de ver as coisas, suas dúvidas. Não é porque ele era quem ele era que ele tinha todas as soluções. Não, né? Ele também buscava, e buscava sempre em Jesus inspiração. A comunidade antioquena regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. Devia ser lindo ouvir Simão Pedro falar, não é? O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha, né, colocava sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos que receavam alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Então, é impuro, mas de onde? Se Deus que te deu este alimento. Né? Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Então, Paulo seguia com Simão pelas casas, de porta em porta, né?
vendo aqueles gentios em um louvável esforço de congraçamento, né, de conciliação, o apóstolo dos gentios, Paulo, fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Aquilo era realmente um problema, não é? Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades, né, todos os irmãos, exultavam de contentamento. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante, modifica-se o ambiente. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. As festividades íntimas e carinhosas, organizadas em sua honra, já não contam com a sua presença alegre e amiga. Que veio naquela carta, não é? Na igreja, modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam. Parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara, né? Que o Evangelho concedera à consciência humana. Então, ele estava ali, na presença daqueles 3 emissários de Tiago. Sempre muito triste, muito austero, diferente de quando sozinho. Paulo observou a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito, porque Paulo era assim, né? Era o jeito dele ser mesmo. De modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravara-o circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Ele não conseguia compreender como Simão, sendo quem ele era, se transformava dessa maneira, era influenciado desta maneira negativa, né? Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza da sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos, neste particular, deixava-o confuso. Na sua paixão pelas atitudes francas, né, o jeito de ser mesmo de Paulo, colocava a paixão em tudo, né? Não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo, desde a vinda de Jesus Cristo. Então, ali, após 2 semanas, aguardando, reparando, observando tudo aquilo que estava acontecendo, ele então vai exaltar, né? Ele vai falar e começa a falar sobre a emancipação religiosa no mundo, desde a vinda do Mestre. A vinda do Mestre modificou as coisas. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvia-o assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica, né? Hermenêutica, que é a arte de interpretar, né, as leis, né? Para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Pedro nunca tinha ouvido Paulo pregando. Nunca. Ele esteve como Saulo, ainda Saulo, assistindo a pregação de Estevão,
com Simão Pedro lá, mas nunca ouviu falando de Jesus. Nunca esteve, por exemplo, não estava na sinagoga de Damasco quando Saulo, né, ainda Saulo, falou de Jesus, de seu encontro com Jesus, né, no deserto de Damasco. Ele nunca ouviu. E nunca esteve ele não foi nessa viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, ele estava ouvindo pela primeira vez e ele ficou impressionado com a forma com que Paulo falava e impressionava todos que ouviam. Ele estava realmente também impressionado, né? Vou repetir. Pedro ouvia-o, assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos, aqueles três, né? A assembleia ouvia o orador atentamente. Houve um tempo em que Saulo não conseguia expor como ele expunha como doutor da lei, porque o assunto era novo, o assunto era Jesus, o assunto era o evangelho, ele ainda não tinha internalizado o evangelho, mas desde que ele internalizou, quando ele abria o verbo, ele impressionava a todos. Por onde ele passou pregando, ele impressionou a todos. E aqui estavam todos impressionados, aqueles que nunca o haviam escutado, estavam ali, impressionados com a sua capacidade, né, de fala. Em dado instante, continua a narrativa, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou. Então, vamos ver aqui o que ele vai falar, olhando para Simão Pedro. Irmãos, defendendo nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. A surpresa foi grande e o espanto geral. O apóstolo de Jerusalém também estava surpreso, mas parecia muito calmo. Os emissários de Tiago revelavam profundo mal-estar. Eles ficaram incomodados com aquilo ali que Paulo trouxe. Barnabé estava pálido, estava lívido. E Paulo prosseguia sobranceiro, uma característica dele. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre não o deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Mas ele questionou aquilo que realmente o estava incomodando, que era a mudança de postura de Simão Pedro desde a chegada dos 3 emissários de Tiago. Antes disso, comparecia aos nossos serões íntimos, comia do pão de nossas mesas. Se assim procura esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar a quem quer que seja, mas porque só acredito em um evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Pegou pesado. O ambiente carregara-se de nervosismo. Não podia ser diferente.
Ele estava ali diretamente, ele não chamou Simão Pedro para uma conversa em particular, como Jesus aconselhava, né? Trazermos o nosso próximo para uma contenda privada, resolver nossas questões no privado. Não, ele fez ali abertamente, porque assim ele acreditava ser a forma correta para fazer com que as coisas se esclarecessem. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. É claro, eles estavam ali sofrendo a ausência de Simão Pedro, naquelas 2 semanas, né? Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam o seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, os olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra, enquanto o orador fez uma pausa e considerou. Paulo, sou dos que lamentam tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Jesus Cristo? Isso, inquiria ele em tom altamente comovedor, com a voz embargada de lágrimas, com sofrimento. Não estava com o dedo em riste. Como que você faz isso? Estava dolorido. Ele não estava compreendendo como que Paulo podia expor o Simão Pedro, daquela forma. Paulo e Pedro eram seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Temos, sim, um direito. O de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia, e o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, né, dos ataques farisaicos, cujas sinuosidades conheço, por constituírem o báratro escuro de onde pude sair para as claridades do evangelho da revelação, da redenção. Então, ele queria dizer que ele sabia de onde ele estava salvando Simão, porque ele conhecia muito bem a forma de agir, né? Os ataques dos fariseus. Né? A palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tomando a contenda mais renhida, mais debatida ainda. Né? Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era o mais impressionante, pela augusta serenidade do semblante. Ele estava tranquilo, ouvindo em paz. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual, pelas vitórias do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo. De suas atitudes conservadoras, surgiu incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado, estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual o maior a seus olhos de companheiro que convivera com o mestre e dele recebera as mais altas lições? Naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade de seus atos, a menos que provocasse maior escândalo para a instituição cristã que mal alvorecia no mundo, que mal nascia no mundo. De olhos úmidos, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, tinha a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera.
nem mesmo os discípulos amados, incluindo a ele próprio, né? Em seguida, pareceu vê-lo expirante na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. Ele pensou: eu preciso atentar para isso, para essa percepção que estou tendo nesse momento, na visão da cruz. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Uma linha horizontal e uma linha vertical, justapostas, formavam figuras absolutamente retas. Sim, o instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, sem parcialidade ou falsa inclinação. O mestre amara a todos indistintamente. Repartir os bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar compassivo e magnânimo, gentios e judeus eram irmãos. Experimentava agora a singular acuidade, singular sutileza, para examinar conscienciosamente as circunstâncias. Devia amar Tiago, pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso, pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. Então, Simão, sereno, calmo, inspirado por Jesus, concluiu que naquele momento ele era o equilíbrio. Ele precisava do equilíbrio, porque senão tudo viria abaixo. A cruz se desmontaria. E nós vamos parar aqui. Vamos fazer nossa pausa neste instante em que Simão Pedro nos traz tanta sabedoria. E vamos ter que ficar curiosos para ver como a história virá, como Simão Pedro trará esta forma de ver as coisas em palavras para todos naquele momento ali reunidos. Então, irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre para o término do estudo de hoje, que nos traz muitas, muitas reflexões a serem feitas. Vamos orar? Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por termos na narrativa de Emmanuel todos os detalhes daquilo que superficialmente vemos em Atos dos Apóstolos, nas narrativas do Evangelho, nas histórias passadas a nós pelos evangelistas. Obrigada, Senhor. Que possamos assimilar, ler e reler tudo o que lemos hoje, incessantemente, para tirar deste equilíbrio de Simão Pedro o grande ensinamento. Sê conosco, Senhor, nessa semana que nos separa do estudo de hoje, do seguinte, e que possamos estar aqui com a bênção de Deus para dar prosseguimento ao estudo desta obra brilhante que tanto nos traz do teu amor, da tua sabedoria. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos, passamos um pouquinho do tempo, né,
que costumamos usar para a leitura da obra, mas precisávamos concluir aquela forma de ver e de perceber as coisas trazidas por Simão. Então, nos veremos novamente aqui, se Deus quiser, aqui no canal Videira Espírita, na próxima semana, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Que a paz de Jesus esteja entre nós, hoje e sempre. Até lá, graças a Deus.